A Bélgica é um país muito interessante e um país com uma história um tanto quanto dúbia. Se, por um lado, ela é um importante centro cultural da Europa e do mundo ocidental, por outro lado, ela teve páginas muito comprometedoras e lamentáveis na sua história, como, por exemplo, o genocídio que o rei belga Leopoldo II promoveu no então Congo belga na África, dizimando milhares e milhares de moradores nativos. Inclusive, a atual família real belga veio a público recentemente reconhecer esses erros históricos e se desculpar com os congoleses pelo genocídio que foi promovido no século XIX por Leopoldo II. Porém, a Bélgica é uma monarquia constitucional da Europa e ela não tem revelado ao mundo apenas Lukaku, que aliás é congolês, De Bruyne e tantos outros jogadores de futebol tão importantes dessa seleção. A Bélgica tem revelado ao mundo ocidental grandes teólogos. E hoje eu vou apresentar para você uma lista de 5 teólogos belgas e assista o vídeo até o final que eu te conto. Eu sou o Dr. Jansen Racco, sou teólogo, historiador e atuo como professor há 15 anos. Quero dar as boas-vindas a você no meu canal e vamos juntos fazer teologia. Você que acompanha o nosso canal já sabe como funciona a série 5. Eu apresento a vocês 5 nomes relacionados ao tema central e esses nomes são apresentados em ordem alfabética. Então, hoje, como eu tinha falado, a nossa lista ela é composta por 5 teólogos que nasceram na Bélgica e que dão grande contribuição para a teologia contemporânea, seja na área sistemática ou na área bíblica. E o primeiro nome dessa nossa lista é do teólogo Adolf Guerchet, que viveu entre os anos de 1928 a 2003. O Adolf Guerchet nasceu na capital da Bélgica, cidade de Bruxelas, e foi um sacerdote e um professor formado em Lovaina, que, aliás, é um centro universitário e teológico muito importante da Bélgica e da Europa Central de uma maneira em geral. O Adolf Guerchet foi um importante teólogo sistemático. Algumas de suas obras foram traduzidas para o português e você tem acesso a alguns textos do Adolf Guerchet pela editora Paulinas, que é parceira desse canal. Por exemplo, essa obra, Deus para Pensar, do Adolf Guerchet, e esse aqui é o volume em que ele fala sobre a Cristologia. São livros muito interessantes que você encontrava por um preço bastante módico e um conhecimento indispensável para quem gosta de teologia e os assuntos relacionados à teologia sistemática de um modo mais amplo. Essa é uma das obras do Adolf Guerchet que são traduzidas e publicadas aqui no Brasil pela editora Paulinas. O segundo nome da nossa lista de teólogos belgas é de Eduard Schillebeeckx, que viveu entre 1914 a 2009. O Eduard Schillebeeckx nasceu na cidade de Antuérpia e estudou com os jesuítas e os dominicanos. Estudou e trabalhou na Universidade de Lovaina, mais um importantíssimo pensador intelectual belga que estudou em Lovaina e ele, no caso, se tornou professor desta importantíssima universidade belga, a Universidade de Lovaina. O Eduard Schillebeeckx foi um dos peritos do Concílio Vaticano II, que foi realizado entre os anos de 1962 a 1965. Ele foi um teólogo muitíssimo dedicado a 2 assuntos mais especificamente, a cristologia e a eclesiologia, embora tenha sido um autor, um teólogo muito vasto e muito aprofundado e versátil em diversos assuntos. Aliás, uma grande obra do Schillebeeckx, traduzida para o português, publicado aqui no Brasil, é essa grande obra, Jesus, a História de um Vivente.
que é uma obra de cristologia, um dos principais assuntos nos quais o Schillebeeckx se debruçou ao longo da sua vida e da sua fértil carreira teológica. Ele foi um promotor do ecumenismo, alguém que defendeu, que lutou para que o ecumenismo fosse mais ampliado no meio católico, e ele veio a falecer aos 95 anos de idade, há não muitos anos atrás, como eu disse, em 2009. O terceiro nome dessa lista, apesar de ter nascido na Bélgica, também pode ser considerado um brasileiro, porque vive aqui há muitos anos, que é o teólogo Johan Konings, que nasceu em 1941 na Bélgica e vive no Brasil há muitos anos. Ele foi um daqueles que passaram pela Universidade de Lovaina, inclusive ele fez o seu doutorado nessa prestigiada instituição de ensino superior e foi professor em Belo Horizonte, aqui no Brasil, além de ter um trabalho muito amplo na área de teologia bíblica, tem várias de suas obras publicadas aqui no Brasil, disponível em português, evidentemente, uma vez que ele vive aqui há muitos anos, e ele é um teólogo bíblico, ou seja, alguém que tem se dedicado à teologia bíblica, que é uma das principais áreas da teologia como ciência humana. E também o Johan Konings é um importante teólogo bíblico ligado à teologia da libertação. Sem dúvida nenhuma, a sua obra vale muito a pena ser conhecida. O quarto nome da nossa lista é outro caso de um teólogo nascido na Bélgica e que viveu no Brasil muitos anos, que foi o teólogo José Comblain. Ele viveu entre os anos de 1947 a 2011. Nasceu em Bruxelas, capital da Bélgica, e viveu décadas aqui no Brasil e chegou até aqui graças ao seu trabalho missionário, uma vez que foi uma área da eclesiologia, uma área da pastoral a qual ele se dedicou ao longo da sua vida. Estudou no seminário Leão XIII e depois também foi outro caso de quem fez doutorado na Universidade Belga de Lovaina. Foi sacerdote e missionário católico, além de ter sido também um importante teólogo da área bíblica, sendo professor aqui no Brasil de várias instituições diferentes. Ele chegou no Brasil em 1958, então foi também um importante brasileiro, além de belga. O quinto e último nome dessa nossa lista de teólogos nascidos na Bélgica é um nome mais antigo, é um nome que a gente tem que voltar mais tempo na história, que é de Miguel Baio, que viveu entre 1513 e 1589, ou seja, na virada da Idade Medieval para a Idade Moderna. O Miguel Baio nasceu na cidade de Melun em 1513 e foi diretor e professor na Universidade de Lovaina, que é um ponto em comum de todos esses 5 nomes que nós apresentamos nesse vídeo. Além de ter sido um importante teólogo, o Miguel Baio também foi alguém que se dedicou à filosofia, sendo também um importante filósofo. Sua teologia não foi muito aceita pela Igreja, ele baseava sua obra na obra de Santo Agostinho e refletia sobre a primazia da graça no processo de salvação dos seres humanos. Ele é considerado o precursor de um movimento que ficou chamado de baianismo, que está ligado a Miguel Baio, e é um dos precursores de um outro movimento que foi até condenado pela Igreja medieval e moderna como herético, que foi o jansenismo. E o Miguel Baio refletiu sobre a obra de Agostinho de Hipona e propôs a primazia da graça no processo salvífico do ser humano. Inclusive, o Miguel Baio chegou a participar do Concílio de Trento. Concílio de Trento, que foi o mais longo da história conciliar e que você pode ouvir um pouco mais a respeito desse assunto no vídeo que eu fiz há poucas semanas sobre 5 concílios da história do cristianismo, e um deles é o Concílio de Trento, que eu cito e que o Miguel Baio fez parte daquele importante evento. Ele morreu em 1589. Também vale a pena a gente destacar, a gente citar,
que a Bélgica é um país de língua francesa. E o idioma francês está para a teologia católica, assim como o idioma alemão está para a teologia protestante. Então, sem dúvida nenhuma, a Bélgica acaba sendo um importante centro teológico, principalmente católico, muito por causa do idioma francês que é falado naquele país, em boa parte daquele país, e que foi uma língua de importantíssima produção teológica para o catolicismo, principalmente contemporâneo. E assim nós vamos terminando outro vídeo da série 5. Deixe o seu like nesse vídeo e também fica aqui um convite para que você se torne membro desse canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteios mensais e, além disso, ainda tem descontos em todos os cursos online que nós fazemos por aqui. Um grande abraço a todos e todas, se cuidem e até a próxima oportunidade.